Olá, pessoal do nono ano do Colégio Novo Milênio. Pessoal, a gente vai começar hoje na unidade 4 do módulo 3 de vocês, tá certo? Começa aí na página 424 e a gente vai falar um pouquinho sobre Oceania. Primeiro a gente vai começar aí sobre os aspectos naturais, né? A questão da localização e alguns aspectos gerais, tá? Do continente. Aqui diz assim, ó, na página 424, a gente tem um mapa aí mostrando a localização da Oceania e ele começa dizendo o seguinte: a Oceania é o menor continente da Terra. No caso, gente, como vocês sabem, a gente tem 6 continentes, né? A África, a Ásia e a América, a Europa, a Antártida e a Oceania. A Oceania é o menor em tamanho, tá certo? Em área. Aí diz, é formada por 14 países e numerosas possessões, que ocupam 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, quase o tamanho do Brasil, né? Esse continente engloba inúmeras ilhas e uma parte continental. A Austrália, que ocupa 90% do seu território. Além da Austrália, destacam-se Nova Zelândia e outros 3 conjuntos de pequenas ilhas, conhecidas como Melanésia, Micronésia e Polinésia. Então aqui, gente, ó, vocês conseguem observar aí nesse mapa que a gente tem a Austrália, ó, toma 90% do território, né, da Oceania. Aí temos aí a Nova Zelândia, que é outro país que se destaca, né? Aí temos aqui Papua Nova Guiné e temos diversas ilhas, né, que são consideradas países, espalhadas aí por esses 3 grandes arquipélagos, tá bom? A Melanésia, a Micronésia e a Polinésia, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esses 3 conjuntos. Aqui diz assim, ó, a Melanésia é ocupada por ilhas onde os habitantes apresentam características primitivas, localizadas a nordeste da Austrália, com destaque para Papua Nova Guiné, Nova Caledônia e Ilhas Salomão. A próxima, ó, a Micronésia é composta de pequenas ilhas, tanto é, né, que Micronésia, né, pequenas ilhas, com formação vulcânica e coralígena, né, ou seja, tem vários corais nessa região. Aí aqui, ó, com destaque para as Ilhas Marshall, Carolinas e Marianas. Já a Polinésia, né, que como o próprio nome já diz, poli, né, muitas ilhas, tá? É composta aí de várias ilhas vulcânicas, localizadas no extremo leste, destacando-se as Ilhas Cook, Tonga, Havaí e Samoa, né? Aí nós temos um mapa mostrando aí todas essas ilhas que a gente falou agora há pouco, tá? Aí temos aqui as fronteiras, né, da Oceania. Aí temos aqui, ó, temos o Oceano Índico, né, banhando aí a Austrália. Boa parte aí da Oceania sendo banhada aí pelo Oceano Pacífico, né? E temos aí destaques para alguns mares, como o Mar da Tasmânia, o Mar de Timor e o Mar das Filipinas, tá certo? Aí aqui no finalzinho diz assim, a Oceania é conhecida como Novíssimo Continente ou Novíssimo Mundo, por ter sido a última região a ser colonizada pelos europeus. Então, gente, quando a gente fala assim que a Oceania é Novíssimo Mundo, é porque, na verdade, quando a gente teve as colonizações, né, dos outros continentes, os primeiros continentes a serem povoados e, de certa forma, civilizados, foram a Europa, né, a África e a Ásia. Então, são os 3 continentes que a gente chama de Velho Mundo, tá? Depois a gente teve a América, né, que foi aí colonizada por europeus, que no caso passou a ser civilizada a partir do século XVI, né, finalzinho do século XV, início do XVI, que aí a gente começou a chamar de Novo Mundo. Depois, quando a gente começou a colonizar, né, os europeus, na verdade, começaram a colonizar aí a Oceania, passou a se chamar de Novíssimo Mundo. O único continente que não entra nessa regionalização é a Antártida, tá? Porque a Antártida, no caso, é patrimônio da humanidade. Então, a Antártida ela não pode ser civilizada nem dividida aí em países, tá bom? Apesar da gente ter várias pessoas morando lá, principalmente para dar apoio, né, à questão aí das bases científicas que a gente tem na Antártida, tá? Aí, voltando aqui para a Oceania, diz assim, ó, página 425,
Temos aí falando um pouquinho da geologia e da geomorfologia. A Oceania encontra-se em uma área de choque entre placas tectônicas, conhecidas como Círculo do Fogo do Pacífico. Que inclusive o Círculo do Fogo do Pacífico vocês estudam desde o 6º ano, né? E sabem que essa é a área onde a gente tem mais vulcões ativos no mundo. Cerca aí de 82% dos vulcões ativos se encontram aí rodeando realmente o Oceano Pacífico. Como a Oceania, boa parte dela é banhada pelo Oceano Pacífico, fica justamente nessa área aí de Círculo do Fogo do Pacífico, que é a área de encontro de placas, tá? Aí aqui, ó, sendo comum a ocorrência de erupções vulcânicas e abalos sísmicos, né? No caso, os terremotos, tá? E os maremotos também. Aí o ponto culminante da Oceania encontra-se na Nova Zelândia, o Monte Cook, com 3.754 metros de altitude. A Austrália tem uma formação geológica antiga, fazendo parte da Gondwana, com África, América do Sul e Antártida. Por esse motivo, apresenta escudos cristalinos. Observe a representação a seguir. Ó, quando a gente fala Gondwana, é aquela primeira separação que a gente teve da Pangeia, né? A Pangeia era o único supercontinente que a gente tinha no planeta Terra. Aí a gente teve a separação, né, da Pangeia aí em Laurásia e Gondwana, e a Oceania, né, fazia parte dessa área aí, né, que antigamente a gente chamava de Gondwana. Aí no caso, ó, esse mapa aí tá mostrando o esquema do Gondwana, né? Temos aí a separação, ó, da América do Sul, da África, da Índia, né, da Antártida e da Austrália. E essas áreas aí foram se separando ainda mais, né? E continuam ainda nesse processo de separação, tá, gente? As placas, elas não são estáticas, tá? Aqui na página 426, a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa área física, né? Essa parte física aí, que é, no caso, a questão do relevo, mostrado aí nesse mapa. Aqui diz assim, ó, quanto ao relevo, ele é formado por 3 compartimentos. Cordilheira Australiana, Bacia Artesiana e Planalto Ocidental, né? Que é a mesma coisa que Oeste, tá? Aqui temos um mapa. Como vocês sabem, sempre que a gente observa um mapa de relevo, né? Os planaltos, as montanhas, elas são grafadas aí de cores mais escuras, né? As maiores altitudes são grafadas de cores escuras. Aí aqui pela legenda nós temos, ó, as áreas marrons, né, com mais de 1.000 metros de altitude, as áreas cor de laranja com mais de 500 metros de altitude, as áreas em amarelo com mais de 200 metros e as áreas aí em verde com 0 metros de altitude, que no caso aí são as planícies e as depressões aí são grafadas com cores mais claras, tá? Nesse mapa a gente também consegue observar, ó, a área da Polinésia, a área da Micronésia e a área da Melanésia, né? Tá grafado aí o nome desses 3 grandes conjuntos de ilhas. Lembrando, gente, que não necessariamente, né, todo o relevo, ele vai, digamos assim, ser medido, né, no caso pelo Sol, tá? Como vocês sabem, a gente mede o relevo pelo nível médio do mar, né? Então, pelo nível aí do Oceano Pacífico, a gente consegue observar as altitudes que a gente tem aí na Oceania. Aí aqui temos a Cordilheira Australiana. Lembrando que cordilheira é conjunto de montanhas. Localizada na porção leste do país, né, no caso da Austrália, estende-se de norte a sul. Vocês conseguem ver aí, ó, na Austrália, nessa parte leste, né, a Cordilheira Australiana, tá? Nessa área aí, cor de laranja. Aí aqui tem as maiores altitudes do país e seu relevo é antigo, apresentando formas arredondadas pelos intensos processos erosivos. A bacia artesiana, localizada na região sudeste, é formada por planícies fluviais, né? Ou seja, banhada aí principalmente por muitos rios. Já o Planalto Ocidental, localizado a oeste, apresenta altitudes inferiores a 500 metros. Essa área é rica em minerais metálicos, né? Porque aí, no caso, é a área de escudos cristalinos, as estruturas geológicas que vocês começam a estudar lá no 6º ano. Vocês sabem que a gente tem escudos cristalinos, bacias sedimentares
e dobramentos modernos. Então, essa área aí da bacia artesiana é uma área onde a gente vai ter aí vários minerais metálicos, tá? Aqui temos a hidrografia da Oceania. Aí ele começa dando destaque aí principalmente para a Austrália, né? A hidrografia da Austrália é pouco expressiva, com exceção dos rios da bacia artesiana, utilizados para navegação e irrigação. Esse país tem muitos rios temporários, consequência de sua baixa pluviosidade. O que são rios temporários? Rios que durante o período da seca, né, durante o período aí de verão, são rios que secam, tá? Durante o período do inverno, durante o período das cheias, né? Eles ficam também cheios, tá? Aqui temos aí uma imagem do rio Murray, né, na Austrália. E aqui no finalzinho ele diz: a região da bacia artesiana é cortada pelos rios Murray e Darling. A área também é rica em águas subterrâneas, né? No caso aí, os lençóis freáticos e também os aquíferos, tá? Aqui, há de se ressaltar a importância das águas subterrâneas da bacia artesiana, fundamentais para a agricultura e o abastecimento urbano nesse país, tá? Então, aqui ele deu destaque para a hidrografia aí da Austrália, que é o maior país aí da Oceania. Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre os tipos climáticos, né? Temos um mapa aí mostrando os climas predominantes. Aí temos desde o clima equatorial, que é um clima quente e úmido, até o clima desértico árido, né? E também o semiárido, que é bem semelhante ao clima que a gente tem aqui no Nordeste brasileiro, né? Temos também o tropical, que é quente e seco. O temperado, né? Que aí, no caso, abaixo do Trópico de Capricórnio, né? O Mediterrâneo e também o subtropical. Aqui diz assim: a Oceania apresenta diversidade climática, porém a predomínio dos climas árido e semiárido. Observe o mapa. No sul desse continente, na região da Nova Zelândia e no sudeste da Austrália, ocorre o clima temperado, marcado por estações do ano bem definidas e chuvas bem distribuídas com a ação de massas polares no inverno, né? Massas que vêm aí da Antártida, né, em direção aí à Oceania, tá? Aí aqui, que ocasiona a presença da queda de neve. As condições climáticas da região sul influenciam a concentração da população, já que o clima temperado não apresenta condições climáticas, né, extremas. Gente, o clima temperado, como vocês sabem, tem estações bem definidas. A gente tem inverno, verão, primavera e outono, bem definidos mesmo. Você consegue realmente saber quando é uma estação e quando é outra. Ao contrário aí dos climas tropicais e equatoriais, né? Que a gente só consegue apresentar, de certa forma, duas estações, que é a estação quente e a estação chuvosa, né? O inverno e o verão, tá? Aí aqui diz assim, ó: no sul da Austrália ocorre o clima mediterrâneo, caracterizado por apresentar invernos chuvosos e verões mais secos. Na porção sudeste da Austrália também ocorre o clima subtropical. A área apresenta verões quentes e invernos com médias térmicas em torno de 15 graus. Aí temos aí 3 climogramas, né? Um climograma aí, ó, da Nova Zelândia, outro climograma aí do sul da Austrália e outro do sudeste da Austrália, tá? Temos 3 cidades aí e mostrando aí os climogramas dessas 3 cidades. Aqui, ó, na página 428, ele começa dizendo o seguinte: no norte da Austrália ocorre o clima tropical, caracterizado por verões quentes e chuvosos e invernos mais secos. Na região norte do continente da ilha de Papua Nova Guiné, ocorre o clima equatorial, que é o clima semelhante ao que nós temos aqui na floresta amazônica, viu? Marcado pela alta pluviosidade, ou seja, muita chuva, né? Baixa amplitude térmica, né? Que no caso aí a gente não tem uma variação muito grande aí de temperatura, tá? E elevadas temperaturas ao longo do ano. Então, aqui nós temos aí temperaturas que ficam aí em torno de 30 graus o ano todo, né? E temos aí uma alta pluviosidade, ó, vocês estão vendo aí que ultrapassa os 420 milímetros, tá bom? Então, é o que tá aí nesses climogramas. E aqui no último diz assim, ó: na região central da Austrália
ocorre o clima desértico, caracterizado pela baixa pluviosidade e elevada amplitude térmica diária. Na região oriental da Austrália, também ocorre o clima semiárido, marcado pela baixa precipitação, ou seja, pouca chuva, né, ao longo do ano. Aí temos dois climogramas aí, um da Austrália, né, do clima semiárido, e outro do clima desértico, tá bom? A gente vai continuar agora aí na parte de vegetação. A Oceania, em virtude de sua extensão, das características dos seus territórios e dos diferentes tipos climáticos, como vimos anteriormente, apresenta formação vegetal diversificada, com alto índice de variedade. Além disso, a posição geográfica isolada desse continente favoreceu o desenvolvimento de numerosas espécies peculiares. Observe o mapa a seguir. Nesse mapa, gente, nós estamos vendo aí os principais tipos de vegetação, né? Aí nós temos aí em maior destaque, né, a Austrália, aí com floresta equatorial e tropical, né? A floresta subtropical e temperada, nessa área verde mais claro, tá? Principalmente aí na Nova Zelândia. Aí temos savanas, né? Que no caso aqui no Brasil é o que a gente chama de cerrado, né? Que nessa área aí verdinho mais claro ainda, tá? Na parte norte aí da Austrália. Aí temos estepes e pradarias na maior parte da Austrália, que no caso aí estepes e pradarias, a região principalmente aí onde a gente tem campos, né? Que aqui no Brasil a gente chama de campos sulinos. E temos aí a área desértica, né? Um grande deserto aí na Austrália. Aí aqui diz assim, ó, entre as formações vegetais podemos destacar, temos aí floresta equatorial e tropical, né? Que é encontrada no norte do continente, abriga espécies perennifólias e latifoliadas, tá? No caso aí são espécies que têm folhas grandes e largas e que realmente são adaptadas aí a locais bem quentes e úmidos, tá? É aqui, vegetação desértica. Temos essa imagem aí da floresta equatorial tropical e aqui embaixo nós temos vegetação desértica. Encontrada na Austrália Central, apresenta espécies xerófilas, né? Que são espécies adaptadas aí a um clima quente e seco. Aí temos aí vegetação desértica na região da Austrália Ocidental. Aqui na página 430, temos outros tipos de vegetação, né? Temos aí a savana, que é encontrada entre a formação desértica e a floresta do norte, apresenta espécies arbustivas. O que são espécies arbustivas? São árvores, no caso, de pequeno e médio porte, tá? E geralmente essas árvores aí das savanas, né, como a gente tem aqui no Cerrado brasileiro, são árvores que têm troncos grossos, né, e galhos aí retorcidos, tá bom? Aí aqui temos uma região de savana, na região de Kimberley, na Austrália Ocidental. Aí temos dois outros tipos de vegetação, né? A vegetação das florestas subtropicais, encontradas nas porções sudoeste e sudeste da Austrália e na Nova Zelândia, também conhecidas como florestas de eucaliptos, que são árvores nativas da Austrália. Aí temos as estepes e pradarias, que tomam boa parte aí da Austrália, né? Essa área aí que vocês viram no mapa, que está grafada em amarelo. Encontradas nas regiões de clima semiárido, na Austrália, são caracterizadas por espécies rasteiras, geralmente são gramíneas, tá, gente? Vegetação que não cresce muito. Arbustiva, né? Ou seja, árvores de pequeno e médio porte, espaçadas, né? E aí uma vegetação mais gramínea, mais herbácea, mais rasteirinha. Aí aqui diz assim: quanto à fauna, a Austrália tem grande destaque. Algumas espécies de animais são encontradas somente no país, né? Ou seja, não são encontradas em nenhuma outra parte do mundo, tá? E esse fato se deve a seu isolamento geográfico. Entre os principais animais estão o koala, o canguru, o wallaby, o numban, o wombat, o ornitorrinco e outros. Aí temos aí algumas imagens aí de cangurus, né, na Austrália, e também a imagem do koala, tá bom? Então, pessoal, assim a gente encerra, né, a nossa quarta unidade. E aqui nós vamos ter uma atividade falando a respeito desse assunto aí da Oceania. E a gente vai continuar aí nas nossas aulas online falando a respeito desse assunto, tá?
Então, bons estudos e até mais.